Nós vamos ficar por aqui, nós vamos ler e abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Em que a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comido de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Sendo ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, e são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que temos a oportunidade de refletir na tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, o Senhor conosco, e o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos exortados, confortados por meio da tua palavra. Que o Senhor Deus faça isso conosco nessa noite também. Em nome de Jesus, amém. Algumas coisas são interessantes nesse texto, mas antes de falarmos dela em si, enquanto eu li esse texto, eu me lembrava de algumas coisas que eu gosto de fazer, e uma delas era sentar em algum lugar e reparar as pessoas. E ver nas pessoas que existe uma história por detrás de cada uma delas. E esses dias, sentado olhando para essas pessoas, eu me peguei pensando na questão da paternidade do Pai Celestial. E muitos de nós temos um certo rejeição pela paternidade do Pai, exatamente pelo fato de termos uma noção de paternidade infantilizada. E como assim uma noção de paternidade infantilizada? Nós temos uma noção de um pai que irá nos proteger de todos os perigos, e isso exige que ele nos prenda dentro de uma bolha, em que nós não sejamos machucados.
Mas quando olhamos para o texto de Lucas 15, nós vamos ver um pai que entende que às vezes algumas feridas são necessárias para o amadurecimento do filho. Deixar o filho escolher, às vezes, ou melhor, tomar as decisões, às vezes é uma boa opção, porque isso ajuda no amadurecimento do filho. A parábola do filho pródigo, ela se encontra dentro de um contexto maior. Esse contexto maior nós vamos poder analisar a partir de Lucas 15 e os 3 primeiros versículos. Olha o que diz os 3 primeiros versículos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Nos versículos 1 e 2, nós vamos ver 3 grupos, na verdade 2 grupos de uma pessoa. Nós vamos ver Jesus, o primeiro grupo de publicanos e pecadores, e provavelmente você já conhece, sabe que os publicanos eram aqueles corruptos da época, que recolhiam impostos, e muitos eram corruptos, cobravam impostos indevidos do povo. O povo judeu não gostava dos publicanos. Os pecadores envolviam todo tipo de pessoa. Envolvia a prostituta, envolvia o adúltero, envolvia o assassino, envolvia o pedófilo, envolvia os pecadores. Então nós temos Jesus, temos o grupo dos publicanos e pecadores e temos o grupo dos fariseus e mestres da lei. Os publicanos e pecadores, diz ali o primeiro versículo, que esses foram ouvir Jesus. Estavam reunidos com Jesus, mas olha o tipo de gente que vai ouvir Jesus. Primeiro um corrupto e depois pecadores, todo tipo de pecadores que você possa imaginar. Vendo então os fariseus, líderes religiosos e mestres da lei aquela situação, dissem assim, olha, não é possível. Esse homem que se julga ser um rabino, ou seja, um mestre, agora está sentado junto com publicanos e pecadores. Então nós vemos esse segundo grupo, o grupo dos fariseus e mestres da lei, que criticam exatamente a atitude dos publicanos e pecadores que estão indo ouvir Jesus. Essa situação, este é o cenário. Vendo tudo isso, Jesus começa então a contar parábolas. Ele conta então a primeira parábola da ovelha perdida, a segunda parábola da moeda perdida e a terceira parábola é a parábola que nós lemos, a do filho pródigo. A do filho pródigo. E o texto do versículo 11 diz assim, Jesus continuou, depois de contar essas 2 parábolas, Jesus continuou e vai para a terceira parábola. Um homem tinha 2 filhos. Disse o pai, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Haviam 2 filhos, lembra-se? Há 2 grupos, publicanos e pecadores, fariseus e mestres da lei. Haviam 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E há um pai, assim como ali também Jesus começa, há Jesus. Esse filho mais novo, ele vira para o pai e diz assim, pai, me dê tudo a herança. Eu quero a minha parte da herança. E você bem sabe que a herança geralmente é repartida quando o pai morre ou quando a mãe morre. E aí então se reparte a herança. Mas ali nós temos a história de um pai que não morreu. Um pai que está vivo. E o filho mais novo diz assim, pai, eu quero a minha parte da herança. Logo, a minha reação e a sua reação provavelmente talvez seria, calma, nem morri, já estão brigando pela herança? Já estão disputando com quem vai ficar com o quê? Espera aí, calma aí, gente. Mas olha a reação desse pai. Quando o filho mais novo exige a sua parte da herança, diz o versículo 12, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O pai não reclamou. O pai não esbravejou. O pai não deu um pio sequer. Ok. Você quer a sua parte da herança? Tudo bem. Então esse pai reparte e dá a parte para o mais novo e dá a parte para o mais velho. Repartiu entre eles. Não muito tempo depois, diz o versículo 13,
O filho mais novo reuniu todos que tinha, tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então nós temos a história de uma família em que tem um pai e que tem um filho mais novo e um filho mais velho. O filho mais novo exige a sua parte da herança, o pai, sem falar absolutamente nada, concede a parte da herança entre eles. Esse filho, tempo depois, pega tudo que tem, inclusive a sua herança, vai para uma região e desperdiça, diz o texto, de forma irresponsável tudo o que tem. Ele perdeu tudo. Esse filho que tinha tudo na casa do seu pai, esse filho agora pega a sua parte da herança e age de forma irresponsável, gastando tudo que tinha. A partir daí nós vamos ver a miséria que agora esse filho mais novo se encontra. Versículo 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Esse filho tinha tudo na casa de seu pai. Exige que seu pai dê a parte da herança. Gasta de forma responsável. E agora esse filho está passando necessidade, porque houve fome naquela região. Por isso, versículo 15, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Eu não sei se você se lembra, mas o porco para o judeu é uma coisa desprezada. É uma coisa imunda. Agora esse homem, esse filho mais novo, que tinha tudo na casa de seu pai, exige do seu pai uma herança, o seu pai concede essa herança, ele gasta de forma irresponsável essa herança, está passando necessidade, vai procurar emprego e ele vai trabalhar com as coisas que os judeus acham desprezíveis, ou desprezam, com porcos. Fica com isso em mente. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que interessante, esse homem agora está comendo ou desejando comer comida do porco. Olha o nível que esse filho mais novo chegou. Ele está no fundo do poço, ele está na lama. A vida desse filho mais novo está uma desgraça total. Porque se o judeu despreza o próprio porco, imagina comer comida de porco. Esse homem chegou no fundo do poço tal, esse filho mais novo chegou no fundo do poço, que agora ele está desejando comer a comida do porco. O porco é alguém mais aceitável do que ele, porque ele quer comer a comida desse porco, e os homens não dão comida desse porco. Nem a comida do porco, que é um animal desprezado, ele consegue comer. Tamanha a miséria desse jovem, tamanha a miséria desse filho mais novo, que tinha tudo em casa, que estava em casa, mas por ganância, esse jovem, esse filho mais novo, decide sair, pegando tudo do pai. O que é muito interessante nesse filho mais novo é que esse filho mais novo parece se relacionar com o pai simplesmente pelas coisas que o pai tem. O pai desses dois jovens, desse filho mais novo e filho mais velho, provavelmente era um homem bem de vida. Só que ele se relaciona com esse homem, com esse pai, simplesmente porque o pai tem, e quando o pai dá tudo, ele saiu. E ele está vivendo uma miséria danada agora. E uma coisa interessante é que esse pai, ele não impediu que o filho passasse por essa miséria, porque muito provavelmente esse pai, ele sabia que o filho era imaturo, e que não iria gastar o dinheiro de forma adulta, de forma madura. Mas ele não impede. Ele é um pai que permite que o filho cresça pelas suas próprias decisões. Ele é um pai que vai deixando o seu filho tomar as suas decisões e ver como essas decisões, as consequências dessas decisões. Depois de não conseguir nem a comida do porco, versículo 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Às vezes eu e você precisamos passar por dificuldades para cairmos em si.
Às vezes eu e você não reconhecemos o quanto temos na casa do Pai. Nós hoje celebramos o Dia dos Pais. E aqui eu quero que você entenda dessas duas formas. Alguns de nós, infelizmente, não temos uma boa relação com os pais. Alguns de nós, infelizmente, perdemos os pais e não tivemos uma boa relação. Alguns de nós temos os pais sepultados e ainda nos arrependemos pela última vez que nós não tivemos a oportunidade de falar com os pais. Outros, talvez, tiveram uma boa relação com seus pais, mas ainda talvez se arrependam de não ter aproveitado mais os seus pais. Outros ainda se arrependem de não talvez ter escutado as broncas, os xingamentos dos pais, que hoje talvez você reconhece que foi bom, que era essencial, que era necessário naquele tempo. Alguns de nós vamos precisar apanhar um pouco mais para cair em si. Esse filho mais novo tinha tudo em casa, mas ele não reconhece que tinha tudo em casa. Ele exige do seu pai os seus bens, não se importa com seu pai. A relação dele com o pai era uma relação simplesmente para conseguir os seus objetivos. Ao conseguir os seus objetivos, esse filho sai, gasta tudo o que tem. Gastando tudo o que tem, vive na miséria. E vendo na miséria, ele cai em si e diz assim: poxa, agora sim ele está lembrando do pai. Os servos do meu pai estão comendo melhor do que eu, porque nem comida de porco eu estou conseguindo. Os servos do meu pai têm melhor. Mas isso ele precisou apanhar um pouquinho mais. Vamos continuar o texto. O texto diz assim, ainda no versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Agora ele cai em si, analisa o seu passado, vê que os servos do seu pai têm uma condição melhor, e ele diz assim: vou voltar para casa. Vou voltar para casa e dizer: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Se nós analisamos agora um pouquinho o pai terreno, eu queria que você pensasse agora um pouco no pai celestial. Talvez você está na igreja, mas você está afastado do pai. Talvez você já pensou em cair um pouco em si. Diz assim: poxa, os servos do meu pai têm comida melhor do que eu. Não só isso, mas o importante é saber que esse pai, ele nunca deixou de amar o filho apesar das suas decisões. Sabe por quê? Porque o filho era filho. Lembra no início? Haviam dois grupos. Um dos publicanos e pecadores, outros dos fariseus e dos mestres da lei. Os mestres da lei estavam criticando os publicanos e pecadores, mas eram os publicanos e pecadores que estavam indo ouvir Jesus. Jesus não expele eles. Jesus não expulsa eles da presença. Jesus deixa eles estarem presentes. E ele conta essa parábola. Talvez o que ele está querendo dizer é que os publicanos e pecadores sim saíram de casa. Mas muitos desses publicanos e pecadores, na verdade todos talvez que estavam vindo, eram filhos. O pai permitiu que eles fossem. Eles viram como é ruim a vida lá fora da casa do pai. Mas eles estão caindo em si. Estão regressando à casa do pai. Só que há uma coisa interessante nesse filho mais novo, é que ele se sente culpado ao ponto que ele diz assim: olha, eu não sou digno mais ser chamado teu filho. O pecado às vezes faz isso conosco. Você foi tão longe às vezes. Você se enfiou num buraco tão fundo, numa lama como a dos porcos, que você vira e diz assim: eu não sou digno mais ser chamado teu filho. Eu vou voltar.
Vou regressar. E ele diz, eu estou voltando, vou voltar o caminho, mas eu chegarei ao meu pai e direi, pai, eu não sou digno de ser chamado filho, me trate como servo. E talvez o pecado está fazendo exatamente isso com você, hoje. Tirando a noção de que você é filho. Tirando a noção de que você tem a oportunidade de voltar. Mas olha o que é interessante. Versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O pai, ele diz, olha, eu não sou digno, mas ser chamado teu filho. Mas o pai, vendo de longe, o reconhece como filho. E como um pai amoroso, como um pai bondoso, ao vê-lo de longe, esse homem corre em direção ao seu filho, abraça esse filho e beija esse filho. A alegria de ver o seu filho voltar era muita, sabe por quê? Porque ele não deixou de ser filho. Foi necessário que esse filho mais novo saísse. Foi necessário que esse filho mais novo, às vezes não, ele se machucou. Para cair em si e se arrepender. Para cair em si e voltar. A culpa tirou a noção de que ele era filho, mas o pai disse assim, você é meu filho. Ao vê-lo de longe, aquele pai corre em direção a esse filho, abraça esse filho e beija esse filho. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Lembra que no versículo 11, o pai já tinha dado tudo para aquele filho. E lembra que nos versículos posteriores, nós vemos que o filho gastou tudo. Mas quando o filho volta, o pai diz assim, não interessa. Porque eu estou feliz que o meu filho está voltando. Então tragam roupa. Não era para ele ganhar roupa, porque a herança dele, a parte, ele já tinha ganhado. Ele já havia ganhado. Mas o amor do pai era tão grande, ele tragam roupa. Tragam anel. Tragam calçado. Ei, mate o novilho. Hoje é dia de festa nessa casa. O meu filho que estava perdido foi encontrado. O que estava morto agora está vivo. Hoje é dia de festa nesse lar. O pai está contente. O pai está contente com o regresso do seu filho. Versículo 24, pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, agora surge o filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Olha que interessante, porque eles estão comemorando com música e dança, é dia de festa. Eles estão festejando, e festa combina música e dança. Então, ouvindo música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Então o servo respondeu, seu irmão voltou, né? E seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Quem é esse filho mais velho dentro daquele grupo que nós falamos ali do versículo 1 e 2? É o fariseu e o mestre da lei. E sabe o que é interessante? Tanto o filho que saiu, tanto o filho que ficou, nenhum deles estavam preocupados com o pai. Ambos estavam preocupados em ter o que o pai podia oferecer. O filho que saiu, pelo menos, foi um pouco mais honesto, que falou assim, pai, eu não quero mais nada, eu quero só minha herança, quero me divertir. O filho ficou, o outro ficou. E quando vê aquele filho arrependido voltar, ele fica aí com raiva. Sabe por quê? Talvez eu e você teríamos esse mesmo sentimento de raiva. Afinal de contas, o seu irmão, imagina que o seu irmão ou a sua irmã ganhou já tudo. E agora ele volta e o pai dá mais. Esse era o sentimento desse filho mais velho. Poxa vida, ele gastou tudo. Eu estou aqui, eu que estou aguentando ele, esse meu pai que está velho, eu que estou ajudando ele em casa,
Quando ele precisa de alguma coisa, sou eu que faço, sou eu que vou lá caçar, sou eu que vou lá plantar. Agora, quando esse garoto volta, quando esse menino que gastou tudo volta, ele ganha mais. Então, nos colocando no lugar desse filho mais velho, talvez seria essa a nossa reação também. Talvez essa seria a nossa reação, a distância do pai. Mas lembre-se que o Jesus está falando para determinados grupos, publicanos e pecadores, fariseus e mestres da lei. Quem é você dentro dessa história? Quem é você dentro dessa história? O que fica irritado quando aquele filho perdido volta? Ou é o filho perdido que está regressando hoje para casa? Quem é você dentro dessa história? A questão, e nós vamos ver, é que o pai continua amando os dois. O pai não repreendeu o filho que não quis entrar, ele insistiu um pouco mais. E olha, e o texto continua. Então, olha o versículo 29, né? Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Esse filho mais velho está achando que, portanto, obedecer, ele alcançará o mérito, a graça do pai. Ele acha que é por mérito. Por isso que ele coloca: eu estou servindo tanto tempo, Senhor. Há tanto tempo eu estou na tua casa, há tanto tempo eu tenho sido um escravo, trabalhando igual um louco. Tenho obedecido todas as ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, a raiva dele era tão grande que ele não fala nem o meu irmão, ele fala: este teu filho. Quando volta para casa, este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Esse teu filho, homem sujo, que gastou todo o dinheiro com prostituta, está recebendo festa. É como se tivesse: que tipo de pai é você? Que tipo de pai é você que tem abraçado esse filho sujo? Esse filho que gastou o dinheiro com mulheres, com coisas imorais. Versículo 31, você poderia ver agora o pai dizendo assim: fica quieto, se não quiser ficar de castigo. Mas olha a resposta do pai. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas, filho, nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. O pai deixou que cada um tomasse suas decisões. E que cada um, dentro das suas decisões, aprendesse. E o pai deixou bem claro que ele continuava sendo pai. Talvez você não tenha tido um bom pai terreno. Talvez você não se lembre do teu pai com boas lembranças. Ou talvez seja ao contrário, talvez você se lembre do teu pai com muitas boas lembranças. Talvez você tenha sido uma pessoa que não tenha pai. Cresceu sem a presença de um pai. Tua mãe criou você sozinho. Mas Jesus nos apresenta um bom pai. Um pai que nos convida a voltar ao caminho. Um pai que nos coloca no braço. Um pai que nos acolhe. Um pai que nos ama. Um pai que diz: olha, filho, você pode ter andado por caminhos escuros, caminhos tortuosos, caminhos difíceis, mas eu sou seu pai e você é meu filho. Vamos colocar de pé, vamos orar e logo depois nós vamos cantar uma canção. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos fala nessa noite. Te agradecemos porque nós temos a noção desse pai, que alguns de nós tivemos, outros não tivemos,
outros nós não temos nenhuma figura de paternidade. Mas que nós possamos pegar para nós esse Pai que nos amou a tal ponto que mesmo que tenhamos ido para lugares escuros, vivido numa desgraça de vida, o Senhor agora nos vê retornando, tomando o caminho da conversão, retomando o caminho, fazendo a rotatória, e o Senhor nos olha de longe ainda, mas como um Pai que nos ama, corre à nossa direção para nos abraçar e nos beijar. Eu não sei se algum dos meus irmãos hoje tem andado por caminhos tão distantes assim, como esse filho mais novo que o Senhor nos contou andou. Mas que se há algum deles aqui hoje dessa maneira, que o Senhor Deus faça eles sentirem que o Senhor é o Pai, que abraça, caso eles estejam se arrependendo e voltando do caminho. Mas se algum desses outros irmãos se comportam como um filho mais velho, que eles sabem que eles estão na casa do Pai, que o Senhor é Pai, que eles podem pedir o que quiserem para o Senhor, até um novilho gordo para festejar com os amigos. Porque tudo é nosso, porque o Senhor é nosso Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos manter-nos em pé e cantar uma canção.
de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu lugar, em teus braços é o meu descanso. Que teu braço seja o nosso descanso, Pai. Para pessoas cansadas, almas cansadas, almas feridas. Que nós possamos sentir no teu braço o descanso que precisamos. Acalente, Pai, as vidas que estão cansadas. Cansadas porque hoje talvez não tiveram um bom dia dos pais. Cansadas porque hoje, ao lembrar dos pais, lembram do tempo em que não viveram e não foi bom com seus pais. Mas que nós possamos em teus braços saber que tu é o Pai, melhor que tudo, outro Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter uma apresentação agora das crianças também.
Sigo teus passos. Por favor, siga Os passos de Jesus. Eu queria chamar todos os pais para vir aqui na frente receber uma lembrancinha. Cada criança vai entregar uma lembrancinha para os pais, uma singela lembrança. E eu queria chamar a dona Miriam para fazer uma oração por todos os pais. Entrega, pode entregar. Espera um pouquinho para as crianças entregarem. Eles vão entregar, né?
Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, para todos os pais que estão aqui presentes, Pai, aqueles também que não puderam vir, que Tu esteja abençoando, guardando a vida deles também, Senhor. Abençoe cada um deles, que eles possam ter sabedoria para educar os seus filhos na Tua presença, Pai. Colocamos todos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a todos com Tua bênção, Pai querido, que são pais zelosos, que pais que cuidam, Pai, que guarda, Pai, que tenha sabedoria para guardar e cuidar dos seus filhos, Pai. Te louvamos, ó Pai, por esse momento, te louvamos por tudo, Senhor, que Tu tem nos dado. Somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Que você tenha aproveitado o seu dia. Que nós sejamos exemplos também para os nossos filhos. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.